Olá, meninos e meninas, bem-vindos a mais uma aula. Vamos começar os trabalhos. Nosso assunto de hoje será limite no infinito e assíntota horizontal. Primeiramente, nós iremos estudar limite no infinito e depois utilizaremos este assunto para estudarmos assíntota horizontal. Vamos lá? Nós temos aqui um exemplo de limite no infinito. O que é o limite no infinito? É o limite de uma função quando x tende a mais infinito ou menos infinito. Quando x tende ao infinito, o numerador vai tender ao infinito e o denominador também vai tender ao infinito. Criamos aí uma indeterminação. Vai ficar um número muito grande no numerador e um número muito grande no denominador. Como que a gente faz para eliminar essa indeterminação? É o que vamos ver. Quando nós temos o limite de uma função quando x tende ao infinito, o numerador e o denominador tendem a crescer. Concorda comigo? E nesse caso, criamos uma indeterminação. Ficaria infinito dividido por infinito. Para eliminar essa indeterminação, nós iremos utilizar uma técnica. A técnica é: vamos dividir cada monômiozinho desse pelo maior grau do denominador. Então teremos o seguinte: limite de 3x² dividido por x² menos x dividido por x² menos 2 dividido por x², tudo dividido por 5x², 5x² dividido por x² mais 4x dividido por x² mais 1 dividido por x², quando o x tende a mais infinito. Limite de 3x² dividido por x² fica 3. Menos x dividido por x², esse x simplifica com esse x², fica menos 1 sobre x. Menos 2 dividido por x² continua menos 2 dividido por x². No denominador, nós temos 5x² dividido por x², simplifica x² com x², só fica o 5. Mais 4x dividido por x², simplifica x por x², vai ficar 4 dividido por x. E aqui 1 sobre x² fica o próprio 1 sobre x². Tudo isso x tendendo a mais infinito. Pelo rigor matemático, precisaremos agora aplicar a propriedade da soma dos limites e da subtração dos limites. O que diz a propriedade? Diz que o limite de uma soma é a soma dos limites. O limite de uma subtração é a subtração dos limites. Ou seja, deveríamos colocar limite de 3 com x tendendo ao infinito, limite de menos 1 sobre x com x tendendo ao infinito, limite de menos 2 sobre x² com x tendendo ao infinito, e assim por diante com cada um desses. Mas aqui nós não iremos aplicar essa propriedade, entendendo que você já sabe fazer. Estarei indicando com uma seta em vermelho qual o comportamento da função quando aplicado o limite. Analisando o limite de 3 quando x tende ao infinito, esta função não depende de x. Portanto, o limite de 3 quando x tende ao infinito é o próprio 3. O limite de menos 1 sobre x, quando x tende ao infinito, eu vou analisar o seguinte: se esse valor de x está tendendo ao infinito, 1 sobre x vai tender a zero. Portanto, limite de menos 1 sobre x, quando x tende ao infinito, tende a zero. Essa seta indica o comportamento da função quando aplicado o limite. Vamos fazer isso para a próxima. Limite de menos 2 sobre x² quando x tende ao infinito é substituir no lugar do x um número muito grande. Quando fazemos isso, essa função toda também vai para zero. Já fizemos exemplos como este em vídeos anteriores. Vamos para o próximo. Limite de 5 quando x tende ao infinito. Novamente, não dependo de x, portanto, o limite de 5 quando x tende ao infinito é o próprio 5.
já que para a função 4 dividido por x, quando aplico o limite nesta função, quando x tende ao infinito, esse número vai ser muito grande, 4 dividido por um número muito grande, isso aqui tudo vai para próximo de zero. Já nesta função, 1 sobre x ao quadrado, quando aplicado o limite com x tendendo ao infinito, isso aqui também vai para zero. Portanto, nós teremos 3 menos 0 menos 0. E no denominador nós teremos 5 mais 0 mais 0. Como resultado, nós temos 3 dividido por 5. Vamos para outro exemplo. Neste caso, nós temos o limite de x ao quadrado mais x dividido por 3 menos x quando x tende ao infinito. Vamos aplicar a mesma técnica do exercício anterior. Vou pegar cada monômiozinho desta função e dividir pela variável de maior grau do denominador. Neste caso, o denominador é 3 menos x, x elevado a 1. X elevado a 1 é a variável de maior grau que está no denominador. Então, eu vou dividir x ao quadrado por x, vou dividir o x por x, vou dividir o 3 por x e vou dividir o menos x por x. Então, limite de x ao quadrado dividido por x mais x dividido por x, tudo dividido por 3 dividido por x menos x dividido por x, quando x tende a mais infinito. Tiago, e o menos? Nós não iremos incluir esse menos na divisão? Não, você só pega a variável. Vamos simplificar cada um desse aqui. Simplificando agora, nós temos que o limite de x ao quadrado por x é x, mais x dividido por x é 1, dividido por 3 dividido por x, continua 3 dividido por x, menos x dividido por x é 1. Tudo isso quando x tende a mais infinito. Vamos agora analisar o limite de cada uma dessas aqui. Para isso eu vou mudar o giz. Analisando aqui o limite de x quando x tende ao infinito, isso aqui vai para o infinito. Limite de 1 quando x tende ao infinito, como aqui não depende de x, o resultado é o próprio 1. Aqui, 3 dividido por x, quando x tende ao infinito, vai para 0. E limite de menos 1 quando x tende ao infinito, continua o menos 1. Portanto, o comportamento do numerador é infinito e o comportamento do denominador é menos 1. Então, eu tenho um número que está indo para mais infinito no numerador e tenho um que está indo para menos 1 no denominador. Teremos que fazer o jogo de sinais aqui, ó, mais com menos, menos. Portanto, o resultado aqui é menos infinito. Vamos para mais um exemplo. Agora, nós temos o limite de raiz de 2x ao quadrado mais 1 dividido por 3x menos 5 quando x tende ao infinito. Novamente aplicando a técnica dos exemplos anteriores, nós iremos dividir por x, que é a variável de maior grau do denominador. Nós teremos o seguinte: limite de raiz de 2x ao quadrado mais 1 dividido por x, tudo dividido por 3x dividido por x, menos 5 dividido por x, quando x tende a mais infinito. Tiago, eu não iria dividir cada monômiozinho da função? Sim, mas neste caso temos que observar que o polinômio está dentro de uma raiz. Então, não podemos dividir cada monômiozinho desse por x. Por quê? Se eu dividir cada monômiozinho desse por x, eu estou dividindo, na verdade, por raiz de x. Compreenderam isso? Mas então, como eu vou fazer para dividir cada valorzinho desse por x? Eu vou dizer que x é raiz de x ao quadrado. Ficará da seguinte forma, ó. Limite de raiz de 2x ao quadrado mais 1 dividido
Ao invés de colocar o x, eu vou colocar raiz de x ao quadrado. Tudo dividido por 3x dividido por x menos 5 dividido por x, quando x tende a mais infinito. Quando eu tenho duas raízes sendo divididas, eu posso juntar tudo isso em uma única raiz. Então ficaria assim, ó, limite da raiz de 2x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado. Tudo dividido por 3x dividido por x menos 5 dividido por x, quando x tende a mais infinito. E agora nós iremos simplificar. E aqui agora nós temos raiz de 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado. Tudo dividido por 3x dividido por x menos 5 dividido por x. E agora nós temos limite raiz de 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado fica 2, mais 1 dividido por x ao quadrado fica 1 dividido por x ao quadrado. No denominador, 3x dividido por x fica 3, menos 5 dividido por x fica o próprio 5 dividido por x, quando o x tende a mais infinito. Agora nós iremos aplicar o limite em cada um desse aqui. Vamos analisar o limite aplicado a cada uma dessas funções. No numerador, nós temos que é o limite da raiz de 2 mais 1 dividido por x ao quadrado. Então nós iremos analisar tudo isso aqui, ó. Esse 2 não depende de x, então ficaria o próprio 2 dentro da raiz. Já 1 sobre x ao quadrado depende de x, e quando x vai para o infinito, 1 sobre x ao quadrado ele vai para 0. Portanto, o limite da raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado vai ficar raiz de 2 mais 0. Já no denominador nós temos o limite de 3 quando x tende ao infinito. 3 não depende de x, portanto aqui vai ficar o próprio 3. O limite de menos 5 dividido por x, quando x tende ao infinito, menos 5 dividido por x vai tender para 0. Logo, aplicando o limite nessa função, nós temos que raiz de 2 mais 0 dividido por 3 menos 0. E isso é igual a raiz de 2 dividido por 3. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 4, nós temos o gráfico da função f de x igual a e elevado a x. E esse e equivale aproximadamente a 2,71. É o número de Euler. Mas o que nós queremos saber é qual o limite de e elevado a x quando x tende a menos infinito. E qual o limite de e elevado a x quando x tende a mais infinito. Vamos analisar através do gráfico. Limite de e elevado a x quando x tende a menos infinito, pelo gráfico, eu vou fazer x tender para menos infinito. Menos infinito está para a esquerda do eixo aqui. Quando x tende a menos infinito, o valor y da função está se aproximando de 0. Limite de e elevado a x, quando x tende a menos infinito, é 0. E o limite de e elevado a x, quando x tende a mais infinito? Quando x tende a mais infinito, o comportamento da função em y é cada vez maior. Então, o limite de e elevado a x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. O assunto agora é assíntota horizontal. Definição. A reta f de x igual a L é chamada assíntota horizontal de f de x, C. Limite de f de x quando x tende a menos infinito for igual a L, ou o limite de f de x quando x tende a mais infinito for igual a L. Atenção! Este resultado não precisa ser necessariamente igual a este resultado. Por isso,
A mesma função pode ter mais de uma assíntota horizontal. Vamos lá para o exemplo. Qual a assíntota horizontal de f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1? Para determinar a assíntota, vamos escolher quando x tende a mais infinito. Então, o limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1, quando x tende a mais infinito, é igual a limite de x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado, tudo dividido por x ao quadrado dividido por x ao quadrado, mais 1 dividido por x ao quadrado quando x tende a mais infinito. Tiago, não entendi por que você dividiu por x ao quadrado. Lembra da regra de limite no infinito? Quando nós temos o limite com x tendendo a mais infinito, nós dividimos cada termozinho desse pela variável de maior grau do denominador. Nesse caso, eu tenho no denominador x ao quadrado mais 1. X ao quadrado é a variável de maior grau do denominador. Então, eu vou dividir cada termozinho desse aqui por x ao quadrado. Foi isso que eu fiz. Simplificando agora, nós temos limite de x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Menos 1 sobre x ao quadrado vai ficar menos 1 dividido por x ao quadrado. Tudo isso dividido por x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Mais 1 sobre x ao quadrado fica 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso com x tendendo a mais infinito. Agora, nós iremos aplicar o limite em cada termozinho desse. O limite de 1, quando x tende a mais infinito, é o próprio 1. Por quê? Porque 1 não depende de x. Limite de menos 1 dividido por x ao quadrado quando x tende a mais infinito. Isso aqui é zero. Nós já estudamos isso. Estão lembrados? Dividido por limite de 1 quando x tende a mais infinito é o próprio 1. Limite de 1 dividido por x ao quadrado quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para zero. Então fica mais zero. 1 menos 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 dividido por 1, o resultado aqui é 1. Esse 1 é o comportamento da função quando o x tende a mais infinito. Ou seja, esse 1 é a reta f de x, é a assíntota horizontal. Então, a assíntota horizontal é y igual a 1. Dica, hein? A assíntota horizontal sempre é uma reta y. Se fizermos o limite da função quando x tende a menos infinito, será que o resultado também vai ser 1? Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1, quando x tende a menos infinito. Vou aplicar a técnica de dividir cada termozinho desse pela variável de maior grau. Então, teríamos limite de x ao quadrado dividido por x ao quadrado, porque é a variável de maior grau, menos 1 dividido por x ao quadrado, tudo dividido por x ao quadrado dividido por x ao quadrado, mais 1 dividido por x ao quadrado, quando x tende a menos infinito. Simplificando, nós temos que o limite x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Menos 1 sobre x ao quadrado continua menos 1 sobre x ao quadrado. Dividido x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Mais 1 dividido por x ao quadrado continua 1 dividido por x ao quadrado, quando x tende a menos infinito. Analisando o limite em cada termozinho desse, nós temos que o limite de 1, quando x tende a menos infinito, é 1. O limite de menos 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a menos infinito, isso aqui nós já vimos que é zero. Então, aqui seria menos zero. Dividido por limite de 1, quando x tende a menos infinito, é 1. E o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a menos infinito, nós já vimos que também vai para zero. Então, mais zero. O resultado 1 menos 0 dividido por 1 mais 0 é 1.
Lembrando que, coincidentemente, os resultados foram iguais. Não é regra que eles sejam iguais. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Nos encontraremos em outros vídeos por aí.